Diz assim, Lucas capítulo 12, verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Amém? Toma teu assento. Essa é uma das expressões mais fortes que existe nas Escrituras Sagradas, aonde a Bíblia declara que o próprio Deus faz a seguinte pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? O ser humano, ele vive como se nunca fosse morrer. Estamos em uma ocasião de carnaval, de festas, de promiscuidade, de pecado, de lascívia, de tantas depravações. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E quando eu olhava aquelas imagens ali, que às vezes passa nas redes sociais, dos policiais muitas vezes coibindo ações erradas daqueles foliões, e ver uma multidão de gente tomando as praças, as ruas, muitos deles bêbados, muitos deles brigando, muitos deles na lascívia, na depravação, e a gente consegue enxergar de uma maneira muito mais nítida. A grosso modo, o homem em sua raiz de depravação total. Nós contemplamos nesses carnavais da vida a depravação humana, o quanto o homem é perdido, o quanto o homem é um ser condenado ao inferno. O homem é depravado por natureza e não se preocupa com o aspecto salvação. O homem vive se preocupando com diversas coisas. Ele se preocupa em ter uma casa, muito embora isso não seja errado. Ele se preocupa em ter um carro bom, que também não é errado ele ter. Ele se preocupa em constituir riquezas, bens materiais, embora isso não seja também errado. Mas ele se esquece daquilo que é mais importante em nossa vida, da coisa mais importante, do bem mais precioso que existe, que é a alma. Enquanto o ser humano está na terra, existe uma guerra espiritual de seres malignos que a Bíblia nos ensina, contra os anjos de Deus, lutando, guerreando, porque há uma batalha espiritual para ver quem consegue levar a alma humana. E o ser humano não entendeu ainda o processo de salvação e todos os dias faz pouco caso da salvação de Deus. Por outro lado, os púlpitos religiosos, os pregadores não mais falam a respeito de salvação, porque isso não dá ibope, isso não glorifica o nome do pregador. E nós estamos assim constituindo uma geração depravada, uma geração sem santidade, uma geração que não busca Deus, uma geração que não tem temor no coração, e uma geração que acha que está salva, mas na verdade está perdida. Mas escuta, meu amado irmão e minha amada irmã, quando a nossa alma se descola deste corpo, desta matéria, preste atenção nisso. Quando a tua alma
quando você fechar esses olhos físicos, quando você padecer neste mundo, quando o teu corpo descer à sepultura, no dia em que a morte ao teu lado chegar, no dia em que a morte ao meu lado chegar, no dia que esta morte tirar este fôlego que existe em nós, e a nossa alma se desvincular deste corpo temporal, aonde estará a nossa alma? Porque uma coisa é certa, o nosso corpo ficará num pó, se desfará num pó da terra. Mas a questão não é o corpo. Tampouco o inimigo das nossas almas está ligando para o corpo humano. O que mais vale para o inimigo é a nossa alma. O bem mais precioso que existe em cada ser humano é a alma. O que Deus olha para você é a tua alma. Então, quando este homem que Jesus declara para ele: esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? E Deus disse isso para este homem porque ele dizia: a minha fazenda produziu em abundância, então o que devo fazer? Já sei, vou derrubar os meus celeiros pequenos e construir celeiros maiores e produzir ali, deixar tudo guardado, e depois direi: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Aí vem a expressão de Deus, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? Em outras palavras, para que nós possamos compreender, você se preocupa com a sua fazenda, você se preocupa com seus bens, você se preocupa com essa vida terrena, temporal, mas você tem se esquecido daquilo que é mais importante, porque quando a vida se finda na terra, abre-se o portal da eternidade. Enquanto os teus olhos estão abertos, enquanto você está me ouvindo, você tem o poder de decidir para onde vai a tua alma. Mas muitos de nós, embora estejamos sentados nos bancos da igreja, não temos levado Deus a sério. Não temos levado Deus a sério. Muitos cristãos, muitos evangélicos, e porque eu preciso falar do nosso meio, do nosso povo, não têm levado Deus a sério, não. Vive uma vida dissoluta, vive uma vida à revelia, de qualquer jeito, querem servir a Deus de qualquer jeito, querem servir a Deus sem santidade. Não entendem que para seguir a Cristo necessário é renunciar. Jesus falou: aquele que quer me seguir deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se nós quantos corpos desceram à sepultura hoje? Quantos corpos desceram à sepultura neste dia? Quantos milhões de corpos descerão à sepultura nesta época e nesta ocasião de carnaval? Aonde estarão as suas almas? Não é isso a pergunta? O que você tem feito da tua alma? Para quem você está preparando a tua alma? Não é errado você fazer seus projetos de vida humana. Não é errado você fazer seus projetos de realizações humanas. Mas o erro está que nós temos esquecido da nossa alma. Temos nos esquecido que nós estamos aqui apenas de passagem e que Deus todos os dias está nos oferecendo salvação. Nós temos rejeitado a salvação. Nós temos feito pouco caso da salvação de Cristo. E esta depravação humana tem um preço. Esta depravação humana leva o homem a uma condenação eterna. Lembra do homem rico e de Lázaro? Aquele homem rico que vivia a sua vida de forma dissoluta, e quando os dois morreram, a Bíblia diz que aquele rico estava em um lugar de tormento, e olhava ao longe e via
a Lázaro no seio de Abraão e dizia: ó pai Abraão, tenha misericórdia de mim, porque eu estou neste lugar de tormento. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me coloque na língua, porque eu não estou suportando este lugar de tormento. A Bíblia vai dizer que é um lugar onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre, e é desta condenação que Deus quer me livrar e te livrar. É desta condenação que Deus quer livrar cada ser humano, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho à terra, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar o homem, porque o homem já nasceu condenado. Jesus veio para salvar o homem desta condenação. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz no livro de João que a luz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito do Deus. Aí versículo 19: e a condenação é esta, presta atenção, João 3,19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens escolheram as trevas e aborreceram a luz. A salvação vem para o homem, e o homem descarta a salvação e se apega às trevas, porque as suas obras são más. Essa é a verdade. Irmão, pare para você fazer uma pergunta para si mesmo. Se hoje pedir a tua alma, o que você tem preparado? Para onde vai a tua alma? Enquanto você está me ouvindo, você tem a oportunidade de mudar de vida, mas quando os teus olhos fecharem, cessarão as oportunidades, se fechará o portal das oportunidades, e não haverá mais oportunidade nenhuma. É por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O dia oportuno de ser salvo é hoje e é agora. Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e abandone o homem mau, o seu mau caminho, e torne-se para Deus, converta-se ao Senhor. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não existir, e a oportunidade que nós recebemos hoje pode ser a oportunidade que nós suplicaremos amanhã. A oportunidade que muitos desperdiçam hoje, a oportunidade de salvação, a mão de Deus estendida que é para mim e para você hoje, a oportunidade que Deus está nos dando hoje, pode ser a oportunidade suplicada amanhã. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer te salvar, que Ele tem algo novo, algo melhor para a tua vida. Deus nos trouxe aqui para trazer um alerta para mim e para você, para dizer: olha, a tua alma tem um destino eterno, e esse destino pode ser sofrimento ou pode ser alegria. Nós precisamos reconhecer o nosso estado de miséria espiritual. Nós precisamos reconhecer o nosso estado de pecador, como foi no caso do ladrão da cruz, que repreendeu o outro ladrão dizendo: cala a tua boca, porque este que aqui está entre nós nada deve, e nós estamos aqui porque merecemos estar aqui.
Nós somos dignos desta cruz e desta condenação de morte, mas este que está entre nós nada fez. E ele olha para Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer: eu em verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E eu quero te dizer que houve paraíso para aquele ladrão da cruz, e é isso que Deus espera de mim e você, que nós venhamos reconhecer que somos pecadores, que existe sobre nós uma condenação eterna, e que também existe alguém que está estendendo a mão para nós, dizendo: eu vim te salvar, eu vim te oferecer salvação, eu vim te oferecer vida eterna. E ele nos diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E nesta noite a palavra que precisa ecoar na tua alma é: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Abandone o pecado, abandone a mentira, abandone aquilo que pode fazer a tua alma perecer no inferno. Se não, vejamos em Mateus capítulo 5, no verso 29, diz o Senhor Jesus dizendo: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atira-o para longe de ti. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que com todo o teu corpo seja lançado no inferno. E ele continua dizendo: e se com a tua mão direita, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que dos teus membros se perca um, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aquilo que te condena, abandona. A prática do pecado, abandona. Nós precisamos entender que os púlpitos precisam voltar a pregar a respeito de abandono de pecado. Nós precisamos entender que os púlpitos precisam voltar a pregar a volta de Jesus. Nós precisamos entender que os púlpitos precisam voltar a pregar sobre santidade. Nós precisamos entender que os púlpitos precisam voltar a pregar sobre perdição, sobre salvação. De que nós precisamos ser verdadeiros com Deus, intensos. Apocalipse capítulo 21:8 vai dizer: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Você sabe o que é o mais duro disso? É saber que tem muitos cristãos batizados, mas que não larga a mentira. E ainda diz que está salvo. Aí você fala: meu Deus do céu, a pessoa está perdendo aquilo que é de mais precioso, aquilo que custou preço de sangue, aquilo que foi derramado na cruz do Calvário, o do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E o cristão está fazendo desta salvação uma banalidade, pouco caso. Meu irmão, hoje é noite de salvação para a tua vida. Quantos agora estão naquele carnaval lá de Salvador, de Porto Seguro e cidades aí fora, fuleando, cantando, pulando, bebendo, se prostituindo, mentindo, adulterando, fazendo tudo aquilo que é promiscuidade e que o leva à condenação. Quantos e quantos morrerão lá na festa, nestas festas profanas? E quando eles morrerem, que os olhos se fecharem aqui, neste mundo temporal e raso, esses mesmos olhos se abrirão em um lugar de tormento. E então eles procurarão a porta de saída,
mas não encontrarão mais, porque a porta de saída, ela está em vida, porque Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e encontrará pastagem, encontrará vida, encontrará saída. Jesus é a porta aberta hoje, mas não será a porta aberta amanhã, quando os vossos olhos se fecharem. A porta está aberta agora, mas ela está se fechando. Aqueles que não entram por essa porta agora, na hora que os olhos se fecham, eles vão procurar essa porta, mas não estará mais disponível. Por isso, é que eu sempre digo acerca de uma vida de sinceridade com Deus, de sermos sinceros, de vivermos para Deus com plenitude, de buscarmos o Senhor, de termos Deus como prioridade e primazia, de sermos gratos a Deus por salvação. 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 10, vai dizer: não erreis, nem os devassos. Quantos devassos tem nos carnavais da vida? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse povo não herdará. Quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entenda isso, querido, porque a palavra de hoje é arrependimento. Arrepender de quê, pastor? Arrepender do pouco caso que eu tenho feito da obra de Deus. Arrepender das vezes que a gente sobe em cima de um púlpito. Quando eu falo a gente, eu estou falando de uma forma geral, de igrejas, sem que o coração esteja no altar de Deus. Arrepender todas as vezes que eu falo mal, porque a Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Arrepender de todas as vezes que eu falei mal de Chico e de Francisco. Arrepender de todas as vezes que no meu coração eu maquinei o mal contra o próximo, ou pensei o mal de alguém. É necessário que nós venhamos reconhecer o nosso estado de miséria espiritual e dizer: eu preciso das mãos estendidas de Deus para me salvar. Você tem se preocupado com o destino da tua alma? Você sabe se de fato você está salvo? Queridos, você não sabe o que é tormento. O ser humano sabe até o que é sofrimento, mas ele não sabe o que é tormento. Tormento este que se dará às almas que não tiverem Cristo, porque não existe salvação no mundo, só existe salvação em Cristo Jesus. Ontem eu queimei meu dedo em um fogão quente, e aquilo queimou, aquilo ali ardia, e eu corri logo para a água, para colocar na água corrente ali. Aquela água refrigerava aquele ardor, aquela dor insuportável. Agora imagine você, quando a Bíblia declara que o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E quantas pessoas, quantas almas neste momento que nós estamos aqui falando e ouvindo, quantas delas estão padecendo e sofrendo? Ah, pastor, não acredito. É um direito seu não acreditar, mas é um dever meu pregar a verdade, o alerta de Deus dizendo: arrependa-se do seu pecado, ponha a tua casa em ordem, viva uma vida de santidade com Deus, não busque holofote para si, engrandeça o nome dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a salvação provém de Deus, e a ele é que nós servimos. É por isso que aquele louvor que nós cantamos aqui faz tanto sentido. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Nós precisamos aprender a adorar a Deus pelo que Ele já fez. Os púlpitos geraram uma geração de crentes interesseiros.
Os púlpitos geraram uma geração de crentes perdidos que vêm para a igreja. Você está indo para quê? Eu vou para receber uma bênção. Não, meu amado, bênção é consequência. Eu vou para agradecer aquele que me salvou. Eu vou para adorar aquele que me redimiu. Eu vou para adorar aquele que me salvou, que me perdoou, que morreu por mim, que me tirou da condenação das trevas para a sua maravilhosa luz, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós podemos fazer e dar a alguém que nos tira da escuridão, das trevas, da perdição, de uma condenação e nos traz para a vida eterna, para a luz e para a salvação? Nós só podemos dar gratidão e dizer glória, e dizer eu te amo, obrigado porque me tiraste de um lamaçal de pecado, obrigado porque tiraste a minha alma de uma condenação eterna. Meu amado, não troque a eternidade pelo terreno. Não troque a eternidade pelo temporal. Tudo isso aqui vai passar. Aqui tudo deixaremos. E um dia estaremos em uma outra dimensão. Mas aqueles que sabem a respeito do sacrifício de Cristo, fala como o apóstolo Paulo: porque para mim melhor é partir e estar com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo isso porque ele sabia a convicção que ele tinha de que se os olhos dele se fechassem, a alma dele estaria com Cristo. Billy Graham, grande pregador, ele disse: um dia vocês ouvirão dizer que Billy Graham morreu. Não acreditem, eu estou mais vivo do que nunca, apenas mudei de endereço. Estou com o Pai, estou com Deus. Por isso, meu amado irmão, você precisa entender que a salvação é hoje, que a salvação é agora, e que amanhã você pode apelar, gritar por mais uma oportunidade, e você pode não ter. Você está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue se desanimar de servir a Deus. Porque o ânimo que eu tenho provém da salvação que recebi. A alegria que eu tenho em estar aqui em cima deste púlpito, ou estar nesta cadeira aí levantando a minha mão, ela provém da alegria de alguém que tirou a minha alma da condenação. Porque um dia eu era alguém condenado. Um dia, se eu tivesse morrido antes de Cristo, eu estaria agora em tormentos. Eu estaria agora em sofrimento. Eu estaria agora em condenação. Mas um dia também ele olhou para mim e disse: eu vou salvar ele. Eu vou resgatar a vida dele, eu vou redimir ele. Então ele me tirou, ou tirou a condenação que havia sobre mim, me trouxe para a sua luz, e agora eu vivo. E agora eu posso dizer, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso crer na salvação. E o que me motiva a estar aqui não são as bênçãos dele. O que motiva a minha vida, o que me motiva a estar aqui, não é a pregação, não é o dinheiro, não é os bens materiais, não são as conquistas, não são os holofotes. O que me motiva a estar aqui é por ele, é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É como o salmista que vai dizer que ele tirou, preste atenção, ele diz assim: os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto, tristeza e dor, mas eu clamei o Senhor e ele me tirou deste lamaçal de pecado, ele me tirou das condenação das trevas. E ele vai dizer no versículo 12 do Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. E a pergunta que você também precisa fazer é:
é o que eu posso fazer em retribuição ou de forma de gratidão pelo que Deus fez por mim. Ele me salvou, Ele me lavou, Ele me redimiu, Ele me tornou apto para a salvação, Ele me trouxe para a luz, Ele fez uma promessa para mim, Ele conquistou na cruz do Calvário a salvação da minha alma, e um dia eu estarei com Ele, um dia eu estarei com Ele. Essa é a salvação, meu amado. É por isso, esta é a causa de você estar aqui sentado nesse banco. E deixa-me te dizer, dê o seu melhor para Deus, porque Ele deu o melhor para você. Lá no carnaval o cara está lá rodando, supiando, xingando, brigando, e ele fica 3, 4, a noite toda em pé e vibrando. Os crentes, ele chega com aquele entusiasmo, com aquela alegria para Deus, senta. Irmão, vamos adorar o Senhor. Irmãos, alegria no coração. Celebrai com júbilo ao Senhor, alegrai-vos no Senhor, adore o Senhor, dê o teu melhor para Ele, que você queira estar na presença dEle, que nós sejamos esta igreja viva, que nós sejamos esta igreja que tem alegria no coração, por alguém que nos salvou, por alguém que pagou o preço da salvação da nossa alma. Sirva a Deus com intensidade, com sinceridade, queira que venha arder no seu coração o desejo de estar sempre diante dEle, que seja igual o salmista: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É desejo pela presença, é estar diante da glória de Deus. Você não sabe o que é adoração a Deus. Coloquei um texto aqui, daqui a pouco eu vou colocar novamente, coloquei quinta-feira, Apocalipse capítulo 4, que fala a respeito de uma adoração tão profunda que é dada a Deus. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, hoje Deus está querendo salvar, corrigir as nossas vidas, transformar o nosso coração. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas se entregue a Ele. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino de Deus. Receba esta palavra no teu coração.